Alô, bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, nós vamos à nossa aula, né, de número 5, o Império Romano em crise. Então, o que você vai fazer agora? Pega o seu livro, né, página 178, e nós vamos começar a nossa aula, ok? Então é o seguinte, o Império Romano, né, vocês sabem, né, já estudaram comigo, que o Império Romano ele foi um dos maiores impérios do mundo. Né? Durou quase 1000 anos de dominação da Europa. É um projeto muito grandioso, né? Que começou numa pequena cidade, né? A cidade de Roma, e depois a cidade foi evoluindo, né? Veio vários períodos, né, de organização política desse império. Então nós vamos ter o primeiro período, que era o período da monarquia, onde, né, Roma tinha um rei. Depois passamos pela República e depois pelo Império. Mas, como tudo na vida, né, tem o início e tem o fim, né, o Império Romano ele começa a entrar em crise. Né, e é isso que nós vamos estudar hoje, no capítulo 15, página 178. Ok? Na época que atingiu a sua maior extensão, no século II, o Império Romano passou a ter dificuldades para manter seus territórios e para obter novas conquistas. Teve início, então, um período de crise motivada por fatores políticos, econômicos, militares e culturais. Né? Como a sociedade romana estava baseada no trabalho escravo, o fim das guerras de conquista afetou profundamente a economia do império. Uma vez que a escravidão de pessoas ocorria principalmente entre os povos derrotados nesses combates. Né? Então, como é que eu posso explicar? Que a economia do império era baseada nas guerras, na dominação. E todas as vezes que eles conseguiam derrotar um território e conquistar um território, eles também tinham nesse território, além das riquezas que eles ficavam para eles também tinham os escravos. Então a economia, né, a mão de obra, era uma mão de obra quase que gratuita. Porque o escravo, qual é a despesa que o escravo dava? Só de alimento. Né? Ele dormia em qualquer lugar. A roupa era qualquer tipo de roupa. Então isso fazia com que as pessoas, né, mais poderosas em Roma, lá do Império, pudessem ficar mais ricas, né, e pudessem estar acumulando riquezas. Né? E uma das coisas também foi o contato com outros povos. Né? Isso fez também mudar um pouco a cabeça das pessoas em Roma, né? Porque viu outras culturas, outro modo de vida, e isso influenciou também. Mas também tem um fato muito interessante que é a divisão do império. Né? Os governantes romanos tentaram de diversas maneiras contornar a crise. Assim, em 330, o imperador Constantino transferiu a capital do império para a cidade de Bizâncio, que passou a ser chamada Constantinopla, né? Onde é atualmente onde hoje é a Turquia. Em busca de uma administração mais eficiente, em 395 o governante Teodósio dividiu territórios imperiais em duas partes: o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Ok? No entanto, a intensificação das migrações dos povos germânicos, provocada pela pressão de outros povos que avançaram sobre o território, e a grave crise levaram o Império Romano do Ocidente à decadência. Então começou a crise. Né? Roma foi invadida, né? Sofreu muita perseguição e também uma coisa, a difusão do cristianismo. Né? Nesse momento, nesse declínio também, começa a aparecer uma religião monoteísta. Né? Enquanto Roma, né, desde a época da monarquia, já era um povo que tinha vários deuses. Né? Eles eram politeístas. Então, com a ideia de ter uma religião monoteísta, isso também enfraqueceu o povo romano, né, o império. E aí, claro, eles vão perseguir os cristãos, né,
perdem muito tempo com isso, nessa perseguição, e não conseguem o objetivo, que é derrotar totalmente os cristãos, ok? E outros fatores também influenciaram para essa derrocada do povo do Império Romano, tá? As migrações, né, germânicas, os ataques dos germânicos, os ataques dos bárbaros também vieram a enfraquecer o Império Romano. E isso fragmentou muito o Império, né? E aí deve haver um período de transição, ok? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, estudem, né? Porque uma das formas de revolucionar o mundo é através da educação. Um abraço, fique com Deus.